Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje nós teremos com a gente o Arlindo Ribeiro, do Grupo Espírita Redenção, com o tema O Espiritismo à Frente das Desigualdades Sociais e a Política. E elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estudarmos e nos prepararmos para os desafios da nossa vida. Que os bons espíritos possam nos acompanhar e nos proteger sempre, nos mantendo saudáveis diante de todas essas dificuldades e que possamos levar todos esses ensinamentos a cada vez mais pessoas. Que assim possa ser e graças a Deus. O tema proposto por Marta e aceito muito imediatamente por nós é o Espiritismo frente às desigualdades sociais e à política. Então, o tema já é, por si, vibrante, né? Interessante para todos nós, porque tratar dessas questões é realmente muito interessante, além de importante para o nosso dia a dia, né? Especialmente na atualidade. E o tema ele traz essa beleza, me parece, e importância, se reveste de muita importância, porque o Espiritismo, no nosso entendimento, deve servir de base, de estrutura basal, de alicerce, para poder movimentar todas essas discussões e para nos fortalecer a partir do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, fortalecer e clarear ainda mais o nosso entendimento, né, acerca de temas tão pulsantes, tão prementes, tão presentes na sociedade atual. Então, em O Livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais, e exatamente no capítulo 9, Lei da Igualdade, nós vamos encontrar esse tema também tratado por Kardec, o das desigualdades sociais, né? E Kardec, então, vai perguntar, inicialmente, aos espíritos superiores sobre essa primeira questão. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Essa é a primeira pergunta feita por ele, deste tema. E recebe como resposta, não. É obra do homem e não de Deus. Então nós já vemos aí que não é para ninguém se conformar com a desigualdade social. Nós, enquanto sociedade, partícipes dessa sociedade, precisamos lutar para reverter esse quadro, para alterar esta lógica, porque essa não é a lógica divina, né? Essa não é uma proposição da lei de Deus. Essa é obra do homem. E somos nós, os homens, que podemos e devemos mudar essa proposição e essa lógica. E para pensar nisso, nós recorremos a um espírita de boa cepa, de muito boa cepa. Trata-se de Leon Denis. Leon Denis, neste livro que tem o título Socialismo e Espiritismo. Ele é um livro da editora Centro Espírita e Leon Denis, editora Leon Denis, aqui do Rio de Janeiro, né? E tem a tradução do Renato Zanola e da Denise Vilas Boas, né? Então, ele vai falar de coisas muito interessantes em relação a isso. Porque Leon Denis teve uma vida operária, né? Denis foi operário, a sua infância foi
a infância operária, porque na realidade é isso mesmo, ele foi trabalhador operariado, né? Nós vamos trazer aqui esse trechinho deste livro que nós extraímos para a nossa compreensão, para entender por que ele está falando de socialismo e espiritismo, por que ele se dizia um socialista e por que ele diz também que o socialismo e o espiritismo têm uma afinidade, tem uma ligação imediata, porque um deveria ser, no entendimento de Denis, um apoiador do outro, dando ao outro suporte e compreensão, né? E salvando o outro daqueles excessos da execração através da morte com as revoluções fratricidas, né? Então Denis tem um papel importante, ele tem uma postura diante disso, mas porque ele veio dessa plebe rude, ele vem desse meio operariado. Olha lá, diz Denis num dos momentos desse livro: nasci dentro da classe operária e dela conheci as lutas e as privações. Meu pai era trabalhador de pedras, depois tornou-se pequeno empresário. Porém, o trabalho faltava e ele teve que mudar de profissão. Eu mesmo, diz Denis, após ter recebido uma instrução bem sumária, comecei como simples empregado de comércio e o trabalho manual não me é absolutamente desconhecido. Aos 10 anos, olha só, aos 10 anos eu descolava flãs, eram as folhas metálicas de cobre da Casa da Moeda de Bordeaux. Denis, aos 10 anos de idade, trabalhava separando as folhas de flãs de cobre na Casa da Moeda de Bordeaux. E meus pequenos dedos de criança, com o roçar do metal, algumas vezes se tingiram de sangue. Aos 17 anos, numa fábrica de louças em Tours, na cidade de Tours, eu carregava o cesto nos dias em que se fazia o desenformamento das peças. Aos 20 anos, em uma manufatura de couros, eu carregava as peles nas horas de pique ou manobrava a margarida, que era um grande instrumento de madeira que serve para amaciar o couro. Obrigado, durante o dia, a ganhar meu pão e o de meus idosos pais, eu reservei muitas noites para os estudos no intuito de completar minha leve bagagem de conhecimento. Desde então, data o enfraquecimento prematuro da minha visão. Após a guerra de 1870, eu entendi que seria necessário trabalhar com ardor na educação do povo. Então são palavras de Leon Denis neste belíssimo livro que os senhores e senhoras precisam conhecer se não conhecem, e se conhecem, ler, reler, estudá-lo, porque é extremamente importante. Então nós estamos falando de alguém que vivenciou a vida operária, né, de forma muito clara e muito dura, né? E ele vai dizer no início desse livro uma outra coisa muito interessante, né? O termo socialismo para Denis, né? Leon Denis vai fazer dizer sobre o seu entendimento do que é socialismo. O termo socialismo, para ele, significa o estudo, a pesquisa e o meio de melhorar as condições materiais, intelectuais e morais da humanidade. E está apontado lá pelo autor, inclusive, pelo tradutor, inclusive, que Denis, assim como outros autores, outros pensadores, tentaram pensar na denominação do que seria essa questão social, tentar definir que a questão social é uma coisa que surge com o capitalismo, né? O capitalista identifica como questão social a luta de classes. O operário, ao lutar por melhoria de vida, de salário, de condições de vida, ele é apontado como uma questão social. A questão social, o problema, a pedra de tropeço, são esses caras aí que vivem reclamando da vida, né? Então, ela é constitutiva para a filosofia marxista, por exemplo. A questão social é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não há capitalismo sem questão social. Por quê? Porque a questão social, o capitalismo carrega consigo a questão social. Porque ele sempre, na sua atividade, na sua essência, na sua intimidade,
no seu bojo, ele carrega a questão social, porque ele sempre submete o trabalhador de forma desumana. Ele nunca paga o salário justo, ele não dá condições justas de vida, de saúde, de educação, né? Então, essa é uma questão extremamente importante para nós pensarmos, né? Porque, e pensarmos à luz do Espiritismo. Não é como revolucionários para passar a faca no pescoço de ninguém, não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia. Inclusive, contra essa ideia, Leon Denis se põe contra ela e chama a atenção dizendo que é preciso ter um outro olhar. Mas vamos ver a segunda pergunta feita por Allan Kardec. A 806A, que é o desdobramento da primeira. Essa desigualdade desaparecerá um dia? E a resposta: só as leis de Deus são eternas. Não as vês desaparecer pouco a pouco todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então hoje fala-se muito em meritocracia, mas essa meritocracia que se fala hoje não é essa de que os espíritos estão dando notícia, estão dando resposta a Kardec, não. Ele diz assim: essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Que mérito é esse? Não é essa meritocracia fajuta, não. Porque mérito só há quando todos podem estudar, só há quando todos podem comer adequadamente, se alimentar adequadamente. Só há meritocracia, só poderia haver meritocracia quando todos podem estudar, todos podem acessar socialmente o seu avanço, todos têm casa, comida, lazer, bom, salário digno para viver, porque o salário digno é aquele que te permite viver efetivamente, sem fazer aquilo que a gente faz cruz, né? Então essa é a ideia. Então os espíritos estão falando de uma meritocracia a partir do ponto de vista espiritual, né? Onde a sociedade se equilibra porque o espírito se equilibrou. Os espíritos presentes nela se equilibraram. Não é essa meritocracia de que se fala hoje, não. Né? E essa meritocracia de hoje é assim: eu não te dou nada, você não tem escola, você não tem capacidade, possibilidade de nada e ainda te chamo de incapaz. Isso não é meritocracia. Isso é qualquer outra coisa, menos meritocracia. Né? E não tem nada a ver com mérito, tem a ver com abuso de poder mesmo, com abuso econômico, com a tal da desigualdade social de que trata esse nosso tema, né? Então essa questão que fique clara para nós, né? Então diz lá, desigualdade social, essa questão social é constitutiva do capitalismo, então está dito ali. A questão social é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Diante disso, compreende-se que a referida questão está intimamente relacionada ao sistema de produção capitalista, o qual engendra, constrói as desigualdades sociais. Né? Esse sistema é que engendra essas desigualdades, essa extrema desigualdade. Desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo, em todos. É claro que nos países superdesenvolvidos, essa desigualdade é menor, tende a ser menor, ou menos explícita, pelo menos, né? Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo social. É claro que quando a gente olha para um Brasil, você vê mais escancaradamente essa desigualdade social. Quando você olha para o continente africano, na sua generalidade, a gente vai ver essa extremada desigualdade social. Por quê? Pela exploração que sofrem muitas dessas nações no continente africano, as guerras fratricidas que são promovidas pelos países ricos, pelos donos do capital, né? Então, tudo isso
está presente no nosso dia a dia, na nossa vida atual, né? Então, a gente precisa estar atento com isso, muito atento para que a gente não fique inocente demais nessa questão, achando que as pessoas não têm porque não têm vontade, são preguiçosas, não querem isso, não querem aquilo, né? Porque todo mundo, a gente naturaliza e diz assim, e essa população de favela, pobre, não estuda porque não quer. Tem escola e é dessa, tem um monte de curso, tem telecurso, tem um monte de coisa. Mas esquecem das condições materiais, como diz o marxismo, a doutrina, a filosofia marxista, esquecem das condições verdadeiras, as condições reais de vida dessas pessoas, que são, que têm destruída por toda uma elaboração ideológica a sua vontade de crescer, porque o que se infiltra na realidade é que crescer para quê? Você vai cair num sistema que está preparado para ele, não para mim. Então a gente acaba, o processo educacional vai sendo desmontado para que você não tenha capacidade de articulação de raciocínio, de comparação nos níveis dos discursos que se apresentam. Quando a educação, muitas das vezes, ela é manipulada para que você, que é o sofredor, o pobre, o explorado, aponte para o lado e não para si, para frente, dizendo aquele lá que é o meu explorador. A gente acaba invertendo e dá a mão ao nosso matador, né? Então, isso é grave, isso é importante, isso é sério a beça, sério a beça. Então, Kardec vai fazendo essas perguntas e chega a 807, em que pergunta a ele: que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? E a resposta: esses merecem o anátema. Infelizes deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. E aí nós vamos lembrar que isso aqui não se trata de karma, daquela proposição kármica, tem que ser assim, foi assim, tem que ser assim. Mas é da lei de causa e efeito que vai nos posicionar no futuro nas mesmas condições que nós construímos aqui e agora. Porque é preciso, às vezes, que eu sinta a dor do outro para compreender como essa dor é pesada, é dolorosa, é difícil para aquele que a suporta, não é? Então nós vamos ver que a lei de Deus, e muito bem esclarecida pela doutrina dos Espíritos, é tão interessante que a gente vai encontrar, por exemplo, em Obras Póstumas, na primeira parte de Obras Póstumas, Questões e Problemas, em um título Liberdade, Igualdade e Fraternidade, Allan Kardec também vai discorrer sobre questões que vão ao encontro do que vimos até agora. Por quê? Por que tudo tem se dado assim? Nós temos esquecido coisas muito importantes mesmo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Olha o termo. A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres do homem para com os semelhantes. Ela é a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima: fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Então, como é que eu posso ser um capitalista, na essência do termo, viver da exploração do trabalho ali, e aí exploração mesmo, porque paga-se o mínimo e extrai-se o máximo desse trabalhador, inclusive com a tal da mais-valia, que é o excesso de lucro aferido pelo capitalista sobre o trabalho humano não compensado. Essa é uma questão extremamente séria. Então está se falando disso aqui na fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. O oposto constitui a norma do egoísmo. A fraternidade o proclama: um por todos, todos por um. O egoísmo perora: cada um por si. E é isso que o capitalismo faz, né? Estes dois princípios, sendo a negação um do outro, tanto impedem ao egoísta de ser fraterno, como ao avarento de ser generoso e um homem medíocre de chegar às culminâncias de um grande homem. Mas vai mais à frente dizer assim:
é que ele diz? É muito interessante, muito interessante. Ah, sim. Atenta à sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. É a base. Sem ela seriam impossíveis a liberdade e a igualdade reais. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade do conjunto das duas. Olha as reflexões de Allan Kardec nesse sentido. Olha aqui mais uma coisa interessante. Para nós entendermos que o tema de que falamos nesse momento, é um tema que diz o Espiritismo frente às desigualdades sociais e à política. Olha o que diz Kardec aqui também, falando de igualdade, liberdade e fraternidade. Quem é, a mais das vezes, o guia ou tutor dos povos? São homens de ideias grandiosas e generosas, dominados pelo amor do progresso, que aproveitam a submissão dos seus inferiores para neles desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? E a resposta, não. São quase sempre homens ciosos do seu poder, a cuja ambição outros servem de instrumentos mais inteligentes do que os animais, e que por isso, em lugar de emancipá-los, os conservam, quando podem, sob o jugo e na ignorância. Esta ordem de coisas, entretanto, muda por si mesma, sob a irresistível influência do progresso. E vai mais longe. A reação é não raro violenta, e tanto mais terrível quando o sentimento de fraternidade, imprudentemente sufocado, não interpõe o seu poder moderador. A luta é travada entre os que querem arrebatar e os que sugerem guardar. Daí um conflito que se prolonga às vezes por séculos. Então, olha, o texto de Kardec em Liberdade, Igualdade e Fraternidade, falando da nossa atualidade, dando-nos respostas, falando da mesma realidade. Olha o Espiritismo frente às desigualdades sociais e à política, né? Então é isso que nós temos visto. Olha o que diz Leon Denis. Por enquanto, os socialistas estão divididos em escolas rivais. Eles trabalham de diversas formas no intuito de reunir os elementos necessários para fundar um novo edifício social. Porém, falta-lhes o essencial, o cimento que ligará esses elementos, ou seja, a fé elevada e o espírito de sacrifício que ela inspira. Falta-lhes o ideal poderoso que aquece, fecunda e vivifica. Para construir a cidade futura, para fixar a lei social definitiva, é necessário, antes de tudo, conhecer a lei universal do progresso e da justiça e tomá-la por guia, pois, se não adaptarmos nossas obras à lei eterna das coisas, faremos somente uma obra efêmera erguida sobre a areia e que ruirá. Olha Leon Denis falando para nos dar suporte. É muito interessante que a gente não esqueça que o Espiritismo está aí para nos auxiliar a pensar nisso. Política social, como é que é definida no nosso dia a dia? Pretende ser uma reestruturação da sociedade a fim de redistribuir riquezas de maneira mais igualitária. Tem como objetivo garantir condições mínimas de cidadania, com habitação, saúde, educação e consciência ecológica. Nós ainda não conseguimos fazer isso, não na atualidade. Mas, quando Aristóteles define política no seu livro A Política, ele diz que política é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Para isso, o governo deve ser justo e as leis obedecidas. Mas como ter um governo justo e leis obedecidas se o poder do dinheiro
se o homem do capital, se o poder econômico sobrepuja de tal maneira as consciências que ele financia os políticos que vão fazer as leis não em benefício da população como um todo, como direito para os cidadãos, mas faz leis em benefício dos próprios capitalistas e deles próprios políticos para se isentarem dessa própria lei, né? Então como é que a gente vai falar, como é que a gente vai superar essas desigualdades? Como é que nós vamos compreender e respeitar a política da maneira como ela tem sido praticada pelos nossos pares e por nós no dia a dia, no nosso dia a dia? Nós precisamos refletir isso com muito cuidado, com muita atenção. É nosso papel, é nossa necessidade imiscuir essa doutrina esclarecedora, essa doutrina que abre horizontes e que liberta, para compreendermos o que é esse socialismo de que fala Denis. Porque Denis diz que o socialismo e o espiritismo devem ser parceiros. Olha que coisa interessante. Ele diz que são duas proposições que devem se apoiar. Porque será que Denis diz isso? Será que ele é louco? Será que ele é louco? Então revejamos as questões em O Livro dos Espíritos. Vamos até Obras Póstumas passear um pouco nesse tema da igualdade, liberdade e fraternidade. E vamos lá ao Leon Denis, em Socialismo e Espiritismo, para ver se nós conseguimos atinar com essas questões e encontrar clareza, e encontrar apoio, encontrar respaldo para a nossa caminhada, né? Muito mais do que cortar cabeças, nós precisamos compreender esse processo todo e participar dele, dando a nossa melhor contribuição com clareza, com equilíbrio, com objetividade, mas com serenidade e amor no coração. Igualdade, liberdade, fraternidade. Essa é a proposição analisada por Allan Kardec em Obras Póstumas e que no nosso entendimento vem ao encontro de um tema como esse, necessariamente, para que nós não percamos o equilíbrio, para que nós não percamos o fio da meada, para que nós sejamos capazes de lidar com essas questões sem enlouquecer. Amigos, espero ter contribuído de alguma maneira para maiores reflexões sobre o tema. Ele não é fácil, ele não é simples, ele não é rápido. Mas que Jesus nos abençoe e ampare nessa tentativa de proposição, que possam todos refletir um pouco mais sobre ele, buscando essa literatura, né? E olhando para a vida, naturalmente. Graças a Deus, obrigado a todos, muita paz, muita luz. Onde estiver Jesus, de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam embora, ainda mesmo que o mal em torno desarvora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa, o engano pede luz onde a verdade mora, a caridade reina, a esperança ora a ora. Alteia-se mais bela o trabalho e abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aclives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera, a bondade, o perdão, a decisão, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo.